Então, além de Sérgio Moro, quem também pode perder o seu mandato é o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. O Tribunal Superior Eleitoral julgaria hoje, salvo engano, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, julgaria por suposto, inclusive, esse processo que indica, inclusive, Caixa 2, abuso de poder econômico durante a campanha de 2022, só que essa sessão foi adiada. Enfim, o julgamento sobre o recurso apresentado pelo Patriota, PSD e União Brasil deverá ser retomado no dia 16 de abril. Caso a cassação seja confirmada, novas eleições para a escolha de um senador em Santa Catarina deverão ser convocadas. Você, José Maria Trindade, então esse julgamento foi cancelado, na verdade foi suspenso, remarcado. Agora, Zé Maria, quais são as semelhanças desse episódio de Jorge Seife com o de Sérgio Moro? E também, da mesma forma, tem algum tipo de bolsa de apostas e projeções por parte dos parlamentares aí no Senado Federal? A notícia é de cassação. No caso também do Seife, ele já passou pelo TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral, e agora está no TSE. Já está no TSE, ok, perfeito. Já. A história é a seguinte, não é a mesma história, não é a mesma, o mesmo, não é pré-campanha, mas é algo parecido. E desse do Seife está também o empresário Luciano Hang, né? Que está envolvido exatamente, né, no financiamento de campanha. É um processo, eu conversei com o Seife, ele dizendo o seguinte, que está se sentindo perseguido e cassação de votos. Ele teve mais de 1 milhão de votos, assim como o Moro, né? Isso é muito voto, isso é muita intenção de voto que ele seja representado aqui no Senado Federal. Esses processos, na minha opinião, primeiro assim, se existe uma justiça, só justiça eleitoral, isso já deveria ter sido concluído lá atrás. Quando se tem a vitória e acontece a diplomação, significa que ele já passou por todas as etapas e houve inclusive espaço para pedir o impedimento, né? Que é o caso de impugnação e que já passou por tudo isso. Ele está exercendo o papel de senador, o Seife e o Moro, o Sérgio Moro também, e agora o processo vem para o Tribunal Superior Eleitoral. Processo muito complicado e está aqui, tem uma bolsa de apostas naturalmente, que é mais ou menos a história de Sérgio Moro. Está indefinida a situação dele lá do Moro, lá no Paraná, mas todos acham que aqui ele perde porque já há, inclusive, outros casos parecidos e o resultado foi de cassação. Pois é, então só retificando e trazendo a informação, o TRE de Santa Catarina absolveu o senador Jorge Seife e também os empresários, né, Cristiano Beraldo. Agora, quais são as expectativas de reversão? Tem muita gente que acredita nessa reversão no TSE. O senador parece estar bem tranquilo, né? Acredita que também vai ganhar essa fatura no Tribunal Superior Eleitoral, né, Beraldo? O senador Jorge Seife está confiante na lei, né, na justiça, que é o que lhe cabe fazer agora. Afinal de contas, ele vem de uma vitória unânime em Santa Catarina. Como é que uma vitória unânime de pessoas que representam, né, a inteligência do judiciário eleitoral no estado de Santa Catarina chega em Brasília e eles estão todos errados? Quer dizer, nenhum dos argumentos é válido. Isso tudo é muito estranho, até porque Santa Catarina é um estado que a gente pode falar com tranquilidade, que elegeria Jorge Seife, que foi o candidato apoiado por Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, com Luciano Hang, sem Luciano Hang, fazendo campanha, não importa, porque ali o candidato de Jair Bolsonaro seria o vitorioso. A gente sabe disso, tanto é que ele teve, acho que 1 milhão de votos a mais que o segundo colocado. Então, aonde que o peso do que aconteceu, de fato, pode ter manipulado o resultado da eleição? Não me parece crível que isso aconteceu. Então, quando você vê um julgamento aonde já se especula o resultado, não em razão da lei, mas sim em razão do que Jorge Seife representa, isso nos gera como população uma preocupação muito grande. Esse é um caso que vai estabelecer
o quão flexível é este conceito de democracia, de eleições livres e respeito ao resultado das urnas no Brasil. Você, Mota, como analisa esse caso, possibilidade de cassação do senador Jorge Seife de Santa Catarina, agora pelo TSE? É um absurdo. O Jorge Seife é um excelente senador. As alegações contra ele são de abuso de poder econômico, são de que ele teria contado com a ajuda de um empresário para transporte e envio de mensagens. Eu faço coro com o Beraldo. Não acho que nem uma coisa nem outra tenha feito nenhuma diferença. Mas o ponto é que essa ajuda não teria sido adequadamente registrada nas contas de campanha. Eu já falei aqui sobre a absurda complexidade das leis eleitorais. Uma das coisas que eu descobri quando fui candidato é o seguinte: se eu estivesse fazendo campanha no meu carro, cada vez que eu botasse gasolina no carro, eu tinha que registrar isso como uma doação minha para a minha própria campanha, porque senão eu estava violando a legislação de campanha. Então é muito fácil cometer erros. É muito fácil você achar que está cumprindo todas as regras e depois aí as suas contas serem interpretadas de forma que você descumpriu as regras, né? Então, isso coloca o político numa situação de refém da complexidade da legislação e dá margem a situações como essa. Tá certo. Só trazendo a informação, nesse processo, os réus eram acusados de utilizar de maneira irregular um helicóptero para transporte e participação em eventos. 2, usar estrutura material e pessoal de uma rede de lojas para veiculação da campanha. E 3, financiar ilegalmente propaganda por parte da entidade sindical de São João Batista durante um evento no município. A relatora da ação, Zé Maria, no âmbito do TRE lá de Santa Catarina, ela apontou que, em relação ao uso do veículo aéreo, a prestação de contas no senador já havia sido aprovada anteriormente pelo tribunal, que o fato não desequilibrou a disputa, além de que os gastos declarados pela chapa estiveram aquém do que seria autorizado utilizar. Enfim, eu acho que tem esse ponto que o Mota acaba questionando, né? A legislação eleitoral ela é um pouco confusa em alguns aspectos, não? Também. Na verdade, a legislação eleitoral ela é complementada pelas normas do Tribunal Superior Eleitoral. É um tribunal que legisla e é permitido. Ele legisla no sentido de tapar os vácuos, né? Os chamados vácuos legis. E são normas e que viram leis. E consultas, que também é o único tribunal que admite consulta. Você não pode consultar um tribunal penal, mas se eu matar dessa forma, quantos anos eu vou pegar de cadeia? Não existe. Mas na justiça eleitoral é possível você fazer consulta e o resultado da consulta se transforma numa norma, numa regulamentação, numa lei. E esses desencontros é porque depende de interpretações do tribunal. Esse que é o problema. Aí que está a dificuldade. E a lei eleitoral já desce a detalhes, o tamanho de quadro que pode ser colocado, o tamanho de panfleto, enfim, e é muito rígida. A legislação está ficando cada vez mais nas mãos da justiça eleitoral, né? É por isso que muita gente chama do terceiro turno. É por isso que todo candidato tem que ter uma assessoria jurídica muito forte. Nesse caso do senador, por exemplo, ele lamenta e se escora, e com razão, nos votos obtidos. Quer dizer, caçar um senador assim é caçar os votos, né? Não é o direito individual dele, não é só ele. Ele, como senador, não é só ele. Ele é calçado pelos votos. Ninguém acorda de manhã e, sabe que eu vou ali ser senador? Não, é preciso se candidatar, ter um partido político e ter votos. É assim. Então, há uma distorção nisso, né? É problemático, porque agora muita gente bate palmas, mas se houver uma reversão, irão reclamar exatamente disso, de que caçar o mandato de alguém eleito é uma situação muito séria, muito pesada. Exatamente. Inclusive, os advogados do PT e do PL afirmaram que vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral caso o Sérgio Moro não seja cassado pela Justiça Eleitoral do Paraná. Até o momento, o placar está empatado, 1-1.
O julgamento será retomado, inclusive, na próxima segunda. Os partidos sustentam que houve abuso de poder econômico por Sérgio Moro, que se apresentava como presidenciável na pré-campanha e depois acabou se candidatando ao Senado. As duas equipes jurídicas dizem que não há dúvidas que o processo vai seguir até todos os recursos serem esgotados. Agora, você, Cristiano Beraldo, PL e PT anunciando que caso Sérgio Moro não seja cassado no TRE, eles vão subir o processo para o TSE. Essa informação surpreende um total de 0 pessoas, né? Claro, claro. E é interessante porque, veja, o partido do Sérgio Moro é a União Brasil. A União Brasil entrou com ação contra Jorge Seife do PL em Santa Catarina. No Paraná, o PL entrou com ação contra Sérgio Moro, que é do União Brasil, e para isso se juntou com o PT para tentarem cassar o mandato de Sérgio Moro. Chumbo trocado? Pois é, só que é chumbo trocado numa situação em que isso só ajuda a criar descrença no processo eleitoral, porque nos 2 casos você tem senadores que foram eleitos com votações muito expressivas, e agora você tem, por essa concorrência partidária, uma percepção de que a chance dos 2 senadores perderem os seus mandatos e que novas eleições sejam realizadas a custos altíssimos que nós todos teremos que pagar, me parece uma coisa sem nenhuma lógica, né? Mas é a realidade cotidiana que está incorporada nessa disputa partidária, eleitoral no Brasil. E aí você olha para o Congresso Nacional, o Zé vê isso todo dia, está todo mundo lá, lado a lado, conversando, falando, dando tapinha nas costas, almoçando. Enfim, as pessoas precisam ter um sentimento mais verdadeiro em relação àquilo que essas pessoas defendem quando estão na vida pública. É disso que eu sinto falta. Mota, o voto do relator no TRE do Paraná acabou surpreendendo a muitas pessoas. Ele votou contra a cassação e já tem muita gente, inclusive dentro do PL e PT, apostando que Sérgio Moro não será cassado na Justiça Eleitoral do Paraná. Então eles já estão antecipando a informação de que irão recorrer, vão subir o processo para que o TSE também analise essa defesa que eles fazem de que houve sim abuso de poder econômico na campanha de Sérgio Moro. Mota. O voto do relator, como eu disse aqui, foi um voto coerente, lógico, bem fundamentado. O voto do desembargador seguinte, que foi um voto no sentido oposto, também foi lógico, bem fundamentado. Essa não vai ser uma decisão fácil. Ainda tem a oportunidade dela ser revista numa instância superior. É como eu disse, a complexidade da nossa legislação eleitoral torna isso quase que um cassino. Joga os dados e vê qual vai ser o resultado. Porque o troço é complexo. Você pode interpretar de um jeito e você pode interpretar do outro. Então, a gente tira, isso é uma desvalorização do voto. Você vota e aí entrega a Deus, porque sabe-se lá o que vai acontecer depois. Repito, nós temos que simplificar radicalmente a nossa legislação eleitoral, reduzir o número de leis, de normas, de regras, para que seja o mais simples possível e essas disputas políticas sejam resolvidas na base do voto. Claro, a gente vai seguir acompanhando, monitorando essas apreciações por parte do TRE no Paraná e também do TSE nesse processo que envolve o senador Jorge Seife de Santa Catarina.